Boa tarde! Está começando mais um Espaço Unisanta. Chega pra cá pra gente conferir as principais notícias do campus. Pequeno Príncipe, aluna de jornalismo conta história para crianças do colégio. De um lado, pesando 4,79 megabytes, 99 táxis. Do outro, pesando 7,31, Easy Taxi. No online de hoje, o confronto entre os dois principais aplicativos de táxi. Estive aqui no Cá Entre Nós, meu nome é Daryl Champlin, sou professor da Universidade de Santa Cecília desde o início de 93, lecionando antropologia. Eliana Greco é contadora de histórias e telespectadora de Carteirinha do Espaço. Ano passado, eu tive o privilégio de entrevistá-la, quando ela estava prestando vestibular depois de 20 anos longe dos bancos escolares. Hoje, ela está no primeiro ano de jornalismo e continua contando história para as crianças do colégio. Estava navegando numa boia, faz. Foi assim, de forma criativa e toda caracterizada, que a contadora de histórias Eliana Greco comandou o sarau no Cineclube Lanterna Mágica, com a história do Pequeno Príncipe para os alunos do Colégio Santa Cecília. Foi assim, fecha os olhos, raposo. Isso deve abrir alguma porta desse planeta. E ele fechou os olhos e assim que ele virou, a porta do planeta abriu. O B546 abriu, mas estava um silêncio assim, total lá dentro. E o Pequeno Príncipe andava e um silêncio, não se ouvia nada. Ele achou muito estranho. Falou, eu acho que o serpente está por aqui. O sarau é realizado uma vez por mês, sempre com temas variados. Eliana, que trabalha na Pinacoteca Benedito Calixto e também está cursando o primeiro ano de jornalismo aqui na Unisanta, destaca a importância de se apresentar na universidade que estuda. Eu não esperava esse convite, que foi feito aqui pelo Cineclube, e eu gostei muito. Primeiro porque ele já pediu uma história específica, né, que é o Pequeno Príncipe, é uma história, é um clássico. É difícil de você resumir ou dar uma modificada, não tem como. Então eu escolhi um dos capítulos e aí passei para as crianças dessa maneira. E como você se sente ao ver o interesse das crianças pelo conto? Nossa, muito alegre. Eles são muito assim, único, e é na hora a resposta. Você acabou de contar, ele acabou de responder. Então as carinhas e bocas é na hora. Você viu que eu brinquei várias vezes, fiz pergunta. Alguém tem raiva? Tenho. Alguém tem ciúmes? Tenho. Então é muito gratificante. A história do menino que viaja pelos planetas cativou as crianças, que riram, interagiram e brincaram junto com ela. Então, eu armei uma tramóia. Dei um grito bem ouvido da jiboia. Eu gostei dela, eu gostei da música. Ela é legal. É isso. Adorei, muito legal. Daryl Champlin já conhecia sua esposa 12 anos antes de tê-la visto pela primeira vez. Quer saber como foi essa história? Ele te conta num papo Cá Entre Nós. Talvez um aluno olhasse para mim e visse como um professor, né, de antropologia. Talvez um colega olhasse para mim e visse como alguém com quem passa-se tempo para gastar e tempo para não gastar. Talvez a minha mulher me visse como um provedor, ocasionalmente como um briguento em outras horas. Pessoalmente, eu me vejo como um estudioso de vários assuntos e, ao mesmo tempo, alguém que está procurando a tolerância o tempo todo, né? A tolerância racial, a tolerância entre pessoas, né? E alguém que está constantemente em busca de refinar conhecimento pessoal e de ajudar outras pessoas a adquirir parte desse conhecimento.
Então, eu acho que é uma resposta multifacetada, muito difícil de dar. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de investigar as coisas estranhas que acontecem. Meditação, estudar sonhos. Houve época que eu gostava muito de esportes, né? Hoje, bem menos do que no passado, até porque o peso não permite a gente extrapolar demais nesse sentido. Mas são muitas as coisas que me interessam, desde a música clássica e jazz até o estudo da metafísica, o estudo do além. Isso surgiu de herança do meu tio. Meu pai quis homenagear meu tio, me deu o mesmo nome do dele. Não sei se ele esperava que um dia viria morar no Brasil, né? E é um nome que me complicou um pouco, porque ele é um nome composto de 5 consoantes, 2 das quais repetidas, e 2 delas são difíceis de pronunciar em português, que é um R duplo, né? E um L duplo no final do meu nome. Então, Darryl é uma herança do meu pai, que hoje eu convivo muito bem com ela, né? Mas houve época que eu achava estranho que meu pai poderia ter me dado um nome desses e depois me trazer para o Brasil só para eu sofrer com a gozação e o bullying dos meus amigos da época. Sou filho de um filósofo, talvez sem querer assim, elogiar demais o meu pai, mas talvez o maior intelectual que eu já conheci em toda a vida, até hoje. Alguém de um conhecimento tão profundo que é difícil você colocar no mesmo mapa que a maioria das pessoas. E em casa, o assunto na hora do almoço, que todos nós almoçávamos em volta da mesa, não havia televisão para se assistir, não havia livro para ler na mesa, enfim, você jamais ousaria abrir um Facebook na mesa na época, mesmo que ele existisse. Então, por conta disso, dessa característica do meu pai, o assunto da mesa era filosofia, o assunto da mesa era antropologia, o assunto da mesa era a história da religião, né? Então, fui criado nisso e com isso. Portanto, eu acho que desde o ano, ou desde o dia zero, desde a concepção, o que mais infiltrou na minha cabeça foram esses tipos de conhecimento. E a luta e o esforço contínuo para tentar buscar esse conhecimento, né? E eu não falo isso de uma maneira muito leve, não. Eu falo isso carregando um peso nas costas de ser filho de quem eu sou, né? E no meio dele ele é muitíssimo bem conhecido e talvez o maior autor de filosofia da religião, pelo menos da América Latina. Então eu carrego isso comigo. E foi do dia zero que isso começou. Isso começou com um sonho que comecei até os 12 anos de idade, que recorria. E por 12 anos eu tive esse sonho, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente, às vezes em espaços maiores, né? Mas esse interesse por sonhos começou aos 12 anos de idade com esse sonho recorrente. Só veio solucionar quando eu fiz 24, quase 24, 23 anos e alguns meses, né? Então, esse é o gatilho. Eu parava na frente de uma casa, sabia que essa casa ficava nos Estados Unidos, entrava nessa casa e nessa casa estava acontecendo uma festa. E na festa eu vi uma pessoa que muito me atraía, eu puxava pelo braço e levava para fora da festa. Até porque na vida real, festa não é comigo. Levava para o meio da rua. Na rua eu abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. Esse era o sonho. Por isso foram 12 anos de incógnita. E aí foi para a pós-graduação, quando eu descobri que tinha um curso que tratava de gerenciamento de estresse e um dos aspectos era a interpretação de sonhos, para que você possa guiar melhor a sua vida. Aí eu fui fazer esse curso. E não adiantou. Não adiantou porque nem lá eu encontrei a resposta. Isso veio acontecer depois que eu vim para o Brasil, em definitivo, né? Que depois é uma outra longa história, mas foi aí onde começou o grande interesse por sonhos e as pesquisas neste assunto. Ela tinha uma sensação profunda que a pessoa com quem ela casaria não era do Brasil, não morava no Brasil, não estava por perto dela. E ela já tinha feito todos os arranjos para ir embora para os Estados Unidos, porque ela estava convencida que a continuidade da vida dela seria lá. Só que eu inverti os passos
E antes dela ir, eu cheguei. E aí a gente se encontrou dessa forma. E se você colocasse na proverbial ponta do lápis, você provavelmente descobriria que ela tinha sonhado com isso muitas e muitas vezes, só que não lembrava. Eu voltei para o Brasil, fui trabalhar na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo conheci uma moça brasileira, comecei a namorar com ela, teve um fim meio traumático. Depois desse final meio traumático, eu até que gostei da sensação de estar solteiro de novo. Mas um amigo meu veio falar, você que gosta de escrever, você gosta de se comunicar, tal, jornalista, não sei o quê. Tem uma revista que publica uns classificados pessoais. Por que você não escreve a carta para alguém? E eu estou pensando comigo, alguém põe um anúncio numa revista, está procurando casamento. A última coisa que eu estou procurando é casamento, né? Mas, como a gente diz em inglês, né? Eu decidi humor him. Em outras palavras, eu decidi tirar um sarro dele e com ele, ele foi embora para casa e eu fui para a banca para comprar a revista que ele tinha indicado, que vai ficar sem nome aqui. Aí cheguei lá, claro, a revista tinha esgotado e eu dei graças a Deus, né? Porque, afinal das contas, não é uma coisa que alguém como eu, à época, pensaria em fazer. Curiosamente, na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira, andando pela Avenida Paulista, em São Paulo, passei na frente de uma banca de jornais e lá estava a nova edição da revista. Eu achei que era coincidência demais para ser coincidência e comprei a revista. E, de fato, na última coluna, antepenúltimo anúncio, tinha lá um anúncio que me atraiu o olho. A pessoa dizia que queria só se corresponder. Eu, para tirar um sarro também do meu colega, então eu vou escrever. E mandei um currículo para essa pessoa, literalmente. 5 páginas de carta. Trocamos 2 ou 3 cartas e combinamos um encontro em São Paulo, na estação de metrô Paraíso. E foi o meu erro ou o meu acerto. Esperei 2h30 por ela, que ela se atrasou adoidada na serra, que ela vinha de Santos. E eu decidi que eu esperaria só mais um trem passar do metrô. Isso já era 9h30 da noite, a gente combinou para encontrar às 6h30, mas eu esperei. E lá no fundo do corredor eu vi essa silhueta se formando. E essa silhueta era a pessoa com quem eu sonhei, durante 12 anos e meio. E quando ela se aproximou, e eu sempre digo isso, até com meio ar de gozação, mas eu sempre digo, quando ela se aproximou eu meio que senti moleza nos joelhos, porque 12 anos e meio mais tarde de tentar entender um sonho acontecendo e aquela silhueta se forma e é ela. Para arrematar, saindo da estação, subi na escadaria, começou a garoar e os cabelos dela ficaram com as pontas úmidas. E aí aquilo ali para mim foi o toque final do destino. Passamos o final de semana juntos, na segunda de manhã, não, foi domingo de noite, eu liguei para minha mãe e falei, olha, a minha vida de solteiro acabou de acabar. E isso foi 13 ou 14 de janeiro, quando eu liguei para minha mãe, e no dia 1º de março a gente já morava junto, e no dia 24 de março a gente já estava casado. Então, são menos de 25 anos, são menos de 20 anos, aliás, desculpa, são menos de 12 anos de idas e vindas, e agora 25 anos de casado. Vou falar para a pessoa, sonhei com você todos esses anos, agora você está aqui. A pessoa primeiro não vai acreditar, até te conhecer ela não vai acreditar. Segundo que, mesmo que acreditasse, ia soar estranho, até para mim. Então eu esperei mais ou menos um ano. Depois, já de casado, mais ou menos um ano, foi quando eu comecei a achar que estava na hora de escrever um livro sobre o tema, que eu contei para ela que isso tinha acontecido por tanto tempo. E a essas alturas do campeonato, acho que ela já acreditava em mim, né? Depois de um ano morando junto, eu acho que já dava para confiar que isso não era só uma cantada, né? E perdurou, realmente foi um daqueles relacionamentos que você vê que puxa a vida, mesmo 2 décadas e meia mais tarde, né? Dois aplicativos de táxis vêm se destacando, 99 Táxis e Easy Táxi. Se você tem alguma dúvida sobre qual escolher, veja a nossa análise e tire suas próprias conclusões. Easy Táxi e 99 Táxis.
São os dois aplicativos de táxi mais usados atualmente. Mas qual a diferença entre os dois? 99 táxis. O programa vem se destacando por sua praticidade. A proposta é simples. Você faz o pedido do táxi direto do seu aparelho e os 5 taxistas mais próximos receberão o pedido. Dos taxistas que aceitarem a proposta, ganha quem estiver mais perto da localização. E você pode pagar sua corrida pelo PayPal. Com mais de 70 taxistas cadastrados, o 99 Táxis é grátis para iPhone, Android e Windows Phone. Bem simples e objetivo, uma das vantagens do 99 Táxis é que ele é de navegação fácil. A desvantagem é de que ele não grava histórico de corridas. Easy Taxi segue a mesma linha de raciocínio do anterior, com a diferença de que você tem todas as informações sobre o motorista, como foto, nome, telefone e até o modelo e a placa do carro. A forma de pagamento do Easy Taxi é apenas por cartão de crédito, o que dificulta um pouco quem não usa o meio de pagamento. A vantagem do Easy Taxi é de que ele permite a você incluir pontos de referência para o taxista. A desvantagem do Easy Taxi é de que o cadastro para o aplicativo é mais longo, o que tira uns minutos do seu tempo. Agora, faça sua escolha. Gostaram do programa? Por hoje é só. Tenham uma ótima tarde e eu fui!